Pessoal, eu vou estar mostrando aqui como instalar o Visual Studio Code para você ter seu ambiente de desenvolvimento no computador igual o meu, tá? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é obter o Visual Studio Code. Visual Studio Code, ele é um programa gratuito, é muito simples de obter ele também é relativamente leve. Então, primeira coisa, para obter ele, a gente vai pesquisar por VS Code, tá? Então aqui a gente já vai encontrar codevisualstudio.com, que é o site dele. E aqui ele já vai mostrar para você a opção de download para Windows. Para a maioria das pessoas, é só clicar aqui, tá? E salvar o arquivo. Você já vai ter a versão necessária do Visual Studio Code. Porém, tem uma pequena exceção, que é se o seu sistema, se o seu computador, ele não for um sistema de 64 bits, tá? Então, como assim sistema de 64 bits? Os computadores, os PCs, eles dividem entre sistemas x86 e x64, tá? O que é isso? Bom, os computadores, eles vêm evoluindo, né, desde quando eles foram criados, e até uma certa data, lá para os anos 2000, meados dos anos 2000, a maioria dos computadores eram sistema x86, o que a gente chama na informática de um sistema de 32 bits. E aí teve uma evolução, né, que gerou alguns ganhos de desempenho, que os computadores passaram, além de trabalhar em 32 bits, trabalhar internamente com 64 bits também. Tá? É uma mudança interna no computador. Só que para essa mudança gerar o desempenho que a gente espera dela, também houve uma mudança no software, nos programas. Tanto os programas que vocês baixam, tá? Quanto o sistema operacional do seu computador também para trabalhar de acordo com essa mudança. Então, assim, é só um resumo, mas é importante vocês saberem que se você tem um computador de 64 bits, computador x64, ele vai rodar programas tanto de 32 quanto de 64. Isso daí é como se fosse um carro flex, tá? O carro flex ele vai trabalhar tanto com álcool quanto com gasolina. São os carros mais novos. Só que você pode ter um computador mais antigo, que é igual ter um carro antigo. O carro antigo ele roda ou só com gasolina ou só com álcool. Ele não roda lá com os dois, ele não é flex. É a mesma coisa para programas de computador. Os mais novos vão ser flex, né? Vão rodar com 32 e 64. E os mais antigos vão ser só 32 bits. É como se fosse um carro a gasolina. Tá? Beleza. Isso daí... Mas o que importa na hora de instalar um programa? Importa que o seu computador, o seu hardware dele, o processador dele, para ser 64 bits, ele já tem que ser construído assim, tá? Ele já tem que vir de fábrica, suportando essa tecnologia. E, além disso, o seu sistema operacional também já tem que ser o de 64 bits. Isso acontece principalmente quando você manda formatar o computador. Às vezes a pessoa não é tão experiente assim, ou você mesmo formatou e não sabia disso, e instalou um sistema de 32 bits, mesmo seu equipamento sendo 64, tá? Então, mesmo seu equipamento sendo um flex, o sistema dele é de 32. E aí os programas só vão rodar programas de 32, tá? Como que eu descubro isso? Maneira mais fácil que tem. Você vai abrir o Windows Explorer, que é nada mais do que a pastinha do Windows. E aí, se você vir aqui, ó, se você vir aqui no disco local C2 pontos, pode ser um pouco diferente do seu computador do meu, pode ter só um disco local,
meu tem 3, mas todos, de qualquer forma, todos os computadores, ele sempre vai ter um C2 pontos, certo? Se você vem nele, você vai ver que você pode ter uma pasta chamada arquivos de programa. Todos os computadores Windows vão ter essa pasta, tá? Arquivos de programa. Só que se o seu sistema for um sistema de 64 bits, além do arquivo de programas normal, você vai ter arquivo de programa x86, tá? Porque lembra que é como se fosse um carro flex, trabalha com álcool e gasolina? O sistema de 64 bits ele vai ter uma pasta arquivo de programas para você armazenar os programas de 64 e ele vai ter uma pasta arquivo de programas x86 para armazenar os programas de 32, tá? Então, abriu o seu C2 pontos, existem 2 arquivos de programas, seu sistema é de 64 bits, tanto seu equipamento quanto seu sistema operacional. Abriu o seu C2 pontos e só possui um arquivo de programas, seu sistema é de 32 bits. Pode ser que seu equipamento seja 64 e o sistema é de 32, ou os dois, equipamento e sistema, é 32 bits, tá? Então, isso daí é sempre importante vocês saberem. Quando a gente vai instalar um software no computador, a gente tem que saber se esse computador suporta o software de 64 ou de 32. Porque se você tentar instalar um programa de 64 bits num computador de 32, não vai funcionar, não vai rolar, e você vai ficar pensando, nossa, o que aconteceu? É isso, é como se você estivesse enfiando combustível errado dentro do computador, beleza? Ah, mas meu computador ele é de 32, e agora? Bom, se o seu computador for de 32 e quando você entrar aqui na tela do VS Code mostrar só a opção de 64, não tem problema, tá? O VS Code ele roda em sistemas de 32 bits também. Basta para isso você clicar aqui em outros downloads, other downloads, e aí ele vai mostrar várias opções. No caso, a maioria de vocês vai estar com o sistema Windows, tá? Ele vai rodar tanto em Windows 7, 8 e 10, e aí você tem a opção de escolher 64 bits ou 32 bits. Esse 64 aqui é justamente o que eu baixei no começo do vídeo. No caso, você vai pegar o 32, tá? A gente tem várias opções de instalação aqui, certo? Vou pegar essa daqui primeiro de 32 bits. E aí ele vai fazer o download, tá? Para o sistema, ele colocou aqui a IA32, que é a família x86, é o sistema de 32 bits, tá? Eu salvo aqui, e aí, da mesma forma que eu tenho aqui, ó, o Visual Studio Code para x64, tá? Eu tenho o Visual Studio Code para 32 bits ou x86, beleza? Então, isso aí é a primeira parte, é o download. Façam aí o download correto no computador de vocês e a gente continua depois, beleza? Uma questão importante, geralmente o sistema de 64 é sempre um pouquinho melhor, tem um desempenho melhor, tá? Tende a ter esse desempenho. Então, se o seu computador for x64, por mais que ele rode os 2 programas, dê preferência pro instalador de 64 bits, beleza?